fazer a leitura de Romanos 12. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 8. Romanos, capítulo 12, do 6 até o 8. A lista de dons espirituais na carta aos Romanos. Então é um momento para você já ir tentando aí se identificar qual é o teu dom. Romanos, capítulo 12, do versículo 6 até o verso de número 8. Vamos ler. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Deus, nós te agradecemos pelo texto que foi lido e te pedimos que teu Espírito Santo produza vida no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Obrigado, Wilson. Como nós falamos semana passada, nós temos que entender que todas as pessoas crentes salvas recebem um dom no mínimo e nenhuma tem todos os dons. Então, recapitulando, eu não vou pregar tudo de novo, né? Você pode acompanhar na nossa página do YouTube, no canal do YouTube, tá? Nós temos já 17 inscritos. Isso é só o início, né? 17 inscritos. Se você não se inscreveu, se inscreve lá, clica no sininho, tá? E nos ajude a divulgar, compartilhe aí na sua página do Face, no seu perfil do Face, tá? E tem lá a pregação, tá? Você pode ir lá, se você não viu a pregação de semana passada, ou se viu e ficou alguma dúvida, reveja. Ali tem a explicação de alguns dons bem interessantes. Então, nós recapitulando brevemente o que nós já aprendemos. Nós já aprendemos que existe uma diferença entre dons e fruto do Espírito Santo. Não é a mesma coisa. Dom do Espírito Santo é uma coisa, dons do Espírito Santo é outra coisa, e fruto do Espírito Santo é outra coisa. Então, recapitulando. O que é o dom do Espírito? Lembrando que a palavra dom significa presente, tá? A palavra dom quer dizer presente. Então, eu até falei que muitas vezes nós acabamos tratando os dons de Deus, os presentes de Deus como fardos e às vezes nos colocamos contra pessoas que têm o dom. E é muito complicado porque você desestimula alguém que tem um dom, dizendo que ela não tem capacidade, que ela é muito velha, que ele é muito novo, e aí a pessoa não usa o dom, aquele presente que Deus deu para ela. Então, os dons, o dom e o fruto. Dom. A palavra dom significa presente. Quando está no singular, quando está apenas dom, geralmente quer dizer salvação. O dom do Espírito é a salvação. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a salvação não é um salário. A salvação é um dom. Ela é um presente. Por isso que está escrito lá no texto de Romanos, capítulo 6. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, você aprendeu que a salvação ela é um presente que Deus nos dá. O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o primeiro dom que você recebe chama-se salvação, vida eterna.
não é recompensa, não é fruto de obras, não é fruto do que fazemos ou deixamos de fazer, mas é fruto do que Cristo fez por nós em sua vida e morte. Segundo lugar, o que é fruto? A expressão fruto do Espírito aparece na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, onde ele fala que o fruto do Espírito é. E então ele fala de 9 virtudes. O fruto do Espírito é uma mudança que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então, antes da conversão, nós éramos indiferentes. Aí o Espírito Santo entra no nosso coração e começa a produzir frutos. Ele começa a produzir mudança. Ele nos torna amorosos, nos torna alegres, nos torna fiéis, nos torna moderados. E quando isso não está acontecendo na nossa vida, nós temos que parar e pensar: será que eu tenho dado liberdade para o Espírito Santo na minha vida, né? Porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós através da palavra. Está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então você entende que o Espírito Santo, ele age através da palavra. Por isso que você sempre tem que estar com a Bíblia debaixo do braço, ou ouvindo a Bíblia, ou lendo a Bíblia, ou estudando a Bíblia. Você deve ouvir a pregação, você não conversa na pregação, porque a palavra, enquanto eu prego, a palavra está gerando fé em você. Isso não é uma obra minha, é o Espírito Santo, porque ele dá fé através da palavra. Então você anote aí na sua Bíblia, Romanos 10, 17, aqui diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos em primeiro lugar o dom, que é a salvação. Em segundo lugar é o fruto, que é a transformação. E em terceiro lugar, mas não menos importante, dons. E dons são habilidades. Então vamos recapitular aqui com vocês. Eu vou falar e vocês vão responder bem alto, tá? Dom é... vou falar de novo. Dom, vocês vão falar salvação. Bom. Fruto, vocês falarão transformação. E eu vou falar dons, vocês falarão habilidades. Quem errar pode ir embora. Vamos lá. Dom. Obrigado, né? Dons. Fruto. Transformação. Virgínia falou transformação. Então tá, muito bem. Viu, gente, como você sabe? Vamos agora só um teatro. Não, gente, se errar, não vai fazer curso. Dom. Não dá, viu, gente? Não fala, tá? Já ficou nervoso, dá um branco, né? Então vocês já viram. Então, quando vocês forem lendo agora a Bíblia, vocês já sabem: dom é salvação, dons são habilidades e o fruto é uma transformação, tá? Muito bem, o que Paulo falará aqui é de dom, de dons ou de fruto? Em Romanos 12. De dons, tá? De dons. Evidente que ele pode usar o termo dom, mas como fruto dos dons. Então, a lista começa no verso 6. No versículo 6 nós temos o primeiro dom, que é o dom de profecia. Esse dom eu expliquei ele minuciosamente domingo passado. Você tem lá no canal do YouTube, tem na página da igreja. Então, o dom de profecia que Deus escolheu conforme Efésios 2, verso 20 e 21. Deus escolheu, Jesus Cristo escolheu alguns homens para serem apóstolos e para serem profetas. E esses homens, essas pessoas, trariam para nós um fundamento pelo qual todos nós construiríamos a nossa fé. Portanto, hoje não existem mais apóstolos e hoje não existe mais profetas, né? Eu só tenho nome de profeta, tá? Mas eu não sou um profeta, eu sou um pastor, tá? Então, o versículo 6 fala desse dom tão importante que eles deveriam pregar, ensinar, profetizar, revelar através da proporção da sua fé, ou seja, em concordância com a doutrina da fé cristã. Os profetas não podiam ensinar o que quisessem, eles estavam sujeitos aos apóstolos, e os apóstolos não podiam ensinar o que quisessem, eles estavam sujeitos a Jesus Cristo. Falei isso, está tudo lá explicado no canal, você vê e rever. Segundo lugar, nós vamos para o versículo 7. No versículo 7 nós temos dois dons. O primeiro dom que aparece no verso 7 é o dom de servir. Alguns intérpretes entendem que servir ali é o diaconato. Talvez.
Alguns entendem que o servir ali é obreiro, talvez. Mas é mais possível que ali servir signifique o pastorado. A Almeida Corrigida Fiel traduz a palavra servir como ministério. Ou seja, a ideia de alguém que vai servir, vai para o serviço cristão, vai para o ministério. Então Deus separou alguns para serem profetas, e eles não estão mais vivos. Profeta bom é profeta morto, né? Então não tem mais vivo. Depois você tem os pastores, esses é bom que estejam vivos, tá? Pelo amor de Deus, né? E depois você tem o dom do ensino, que está lá no versículo 7, né? Aquele que tem o dom para ensinar, então que ele ensine. Então, e o dom de ensino é aquela pessoa que ela tem no seu coração uma grande vontade de ensinar a Bíblia, como o irmão Derceu está fazendo, como outros aqui já fizeram, como outros aqui têm esse desejo. Você não deve fazer nada na igreja que você não tenha amor. Você não deve fazer nada na igreja que não tenha amor. 1 Coríntios 13, se não tiver amor, não vale nada. Então você tem que fazer algo que você gosta. Se você não gosta de ensinar, não ensine. Mas se você tem essa vontade, ensine. Não deixe a timidez te tomar conta, nem a sua agenda conturbada te parar. Sirva, diz Paulo, sirva. Né? No versículo 8, então, nós temos o quarto dom. O primeiro dom, profecia, verso 6. O segundo dom é o dom de servir. E o terceiro dom é o dom do ensino. E aí nós entramos no quarto dom, versículo 8. O quarto dom é o dom de dar ânimo. Quem aqui tem esse dom? Não é o dom de ser animado. É o dom de dar ânimo. Esse dom, ele é muito interessante. Permita-me me explicar. Algumas pessoas, e aqui começa a pregação de hoje, tá? Algumas pessoas, elas têm uma facilidade de dar ânimo para pessoas que estão desanimadas. E eu pergunto, é o seu caso? Pensa aí. Você é uma pessoa que quando alguém chega para ti depressiva, depressivo, você conversa com ela ali 15 minutos, 30 minutos e a pessoa sai vitoriosa, ela sai animada. É o seu caso? Quem aqui tem esse dom? E esse dom, ele é muito bem visto no aconselhamento. No aconselhamento. Então, por exemplo, olha como é que fica a estrutura da igreja. Tem o pastor, tem os professores e os conselheiros. Eu lembro de uma vez que eu tinha que atender um casal às 7 horas da noite. E aí a pessoa falou, pastor, tem que falar contigo, eu estou sofrendo. Quando é que tu pode? 7 horas da noite. Né? E eu falei, eu não posso te atender porque eu já tenho um casal que também está sofrendo. E às 7 horas da noite. Você entende? Como esse dom faz falta? Muitas vezes a gente pensa assim, pastor aconselha. Ele é pago para isso, ele tem tempo, ele que aconselha. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, ela distingue a pessoa que tem o dom de servir, que é o pastor, para quem tem o dom de dar ânimo. Assim como o pastor e tem o que é professor. Ou seja, não é porque o pastor vai ensinar que não existam pessoas que vão apenas ensinar. Não é porque o pastor irá aconselhar que não haverão pessoas que irão apenas aconselhar. Então eu acredito, vai se identificando aí, que tem gente aqui na nossa igreja que quando a pessoa chega desanimada, ela chega cansada, sobrecarregada, alguma coisa Deus te usa que em 15, 30 minutos essa pessoa está de pé. É ou não é? Tem gente aqui que talvez tenha esse dom. Se é o seu caso, isso não pode ficar na prateleira. Isso não pode, quando der eu uso, quando alguém pedir eu faço. Se você tem esse dom, você deve usar esse dom. Os dons, eles não são enfeites. Os dons são instrumentos. Você tem que usá-los. Então, use esse dom. Use. Seja um conselheiro da Igreja Batista. Seja uma conselheira da Igreja Batista. Seja. Sabe? E alguns aqui, talvez, podem até ser mais específicos. Pastor, eu quero ser conselheiro de jovens. Quem aqui quer ser conselheiro de jovens? Quem aqui quer ser conselheiro de casais? Quem aqui quer ser conselheiro de homens?
de mulheres. Enfim, há um mar de coisas que Deus pode te usar, que teu marido fala, minha esposa tem esse dom, pastor. A mulher diz, meu marido tem esse dom, pastor. Todo mundo vê que tu tem esse dom, só você que não vê. Então você tem que entender que se você tem um dom, você tem que usar. Se você tem o dom de dar ânimo, use. Vocês lembram que eu falei isso, né? Que às vezes a gente separa a igreja meio, tocar, pregar e cantar. Se você não toca, não prega e não canta, não tem o que fazer numa igreja. Isso é um erro, porque só para você ter uma noção, a lista de dons não tem cantar. A lista de dons não tem tocar. Só tem pregar, mas não tem tocar e cantar. Então, você é importante na igreja, mesmo que você não cante, mesmo que você não toque, você pode ser um conselheiro. E aí, se você quer ser um conselheiro, você tem que me procurar. E aí a gente vai te preparar. E aí quando um jovem se preparar, eu vou encaminhar esse jovem para você aconselhá-lo. Quando um casal me procurar, eu vou encaminhá-los para eles te procurarem. Quando uma mulher, quando um homem me procurar, eu vou encaminhá-los. Meu irmão, deixe Deus te usar. Se Deus te chama para o aconselhamento, se prepare. Se prepare, porque Deus vai te usar muito ainda. E se você se preparar ainda esse ano, 2024, você vai ser um grande conselheiro aqui dentro. Você vai ser uma grande conselheira. O seu dom não é estar aqui na frente pregando. O seu dom não é estar aqui na frente ministrando, na frente de todo mundo. O seu dom é o seguinte: você senta numa cadeira, a pessoa senta na cadeira da frente e você muda a história dela. Esse é o seu dom. Então, se você tem esse dom, deixe esse dom florescer, deixe ele fluir. Então, esse é o primeiro dom do versículo 8. O segundo dom é o dom de contribuir. Contribuir, então, você tem que contribuir generosamente. Todo cristão tem que ser dizimista. Todo cristão tem que ser ofertante. Mas Paulo fala de alguém que tem um dom de contribuir. E sabe, irmãos, não é difícil de achar essas pessoas numa igreja. Não é difícil de nós identificarmos essas pessoas numa igreja. Elas são as primeiras a doarem. Elas, sim ou não? Sim. Já estão lembrando de alguém aqui, né? Já estão lembrando de algumas pessoas da nossa igreja. Irmãos, Deus deu esse dom para essas pessoas. Não é só um coração bom, é um dom. Elas têm dom. Elas são as primeiras a doarem, as primeiras a ofertarem, as primeiras a patrocinarem. Elas têm um coração generoso e elas muitas vezes são julgadas por nós. Por que elas são julgadas por nós? Porque elas não estão em nenhuma escala de ministério. Ela não está na escala do louvor, ela não está na escala do diaconato, ela não está na escala do ministério infantil, porque esse não é o dom dela, irmãos. O dom dela é ser alguém que vai contribuir, que vai ajudar, ela vai financiar, patrocinar, ofertar. Deus traz bênçãos para essa pessoa, para que ela tenha possibilidades de abençoar. Se você vê isso em você, não se trata de ser rico, tá, irmão? Não se trata de ser rico. Na igreja do primeiro século ninguém era rico. Não se trata de ser rico, se trata de ser generoso. Se trata de ter prazer em dar, prazer em doar, alegria em ver as coisas acontecendo na igreja, alegria em montar uma casa para uma pessoa, alegria de você ajudar alguém, alegria de você estender a mão para uma pessoa que está precisando de roupa, está precisando de móveis, está precisando que alguém ajude ela a ter alguma coisa. Irmão, como é lindo esse ministério, e talvez seja o teu dom. Você tem esse dom, é teu. Você tem que se incomoda com a tua mulher por isso. Para de doar. O seu marido fica bravo com você, mas é um dom, é a vontade de dar, de doar, de ofertar, de ver o outro bem. E você diz agora, pastor, quando eu dou, eu fico feliz. É porque esse é o teu dom. O teu dom não é pregar, teu dom não é cantar, não é fazer nada disso. E não te condene por isso. É porque o teu dom é o dom de contribuir. Nós queremos que todo mundo na igreja pregue. Que todo mundo na igreja entre na forma
mas há uma diversidade de dons e cada um faz uma coisinha. Os profetas trouxeram as profecias, os pastores pastoreiam, né? E depois os professores ensinam e os conselheiros aconselham. Olha só, é um monte de formiguinha trabalhando. É isso. Não é o pastor lidera, o pastor aconselha, não. E aí depois, então, nós temos esse dom tão maravilhoso, né? O dom de dar ânimo, o dom de contribuir, e depois nós temos um outro dom, que é o dom de liderar. Sabe, irmãos, algumas pessoas quando chegam na igreja, não é que elas queiram se aparecer, não é isso. Elas são muito mal julgadas por isso. Mas elas se destacam muito rápido. Elas já saem liderando, elas já saem tomando a iniciativa, elas se agoniam, elas são seguidas na igreja, as pessoas seguem elas. Isso acontece nas crianças. Se nós fôssemos agora lá no Ministério Infantil, escute o que eu vou falar, você ia ver uma criança liderando as demais. É impressionante. Tu vai jogar com isso. Não tem a criança que é assim? Desde cedo? Tu vai fazer tal coisa. Vai numa escola. Tem 11 meninos com uma bola na mão. Com uma bola ali. Mas um menino fica assim. Tu vai pra lá? Não é assim? Tu vai pra lá? Tu é o goleiro? Tu é não sei o quê? O que é isso? É liderança. Quando ela entra para a igreja, o Espírito Santo canaliza aquilo para o ministério. É um líder. Você é um líder, você é uma líder. E o líder tem que liderar como? O versículo 8 diz, como que o líder tem que liderar, irmãos? Com zelo. A palavra zelo significa cuidado. Você tem que liderar com cuidado. Eu vejo muitas pessoas na igreja com dom de liderança. Muitas. Mas elas não trabalham com zelo. Elas, primeiro que fogem da liderança, que é o diabo da cruz, né? Não querem liderar nada, não quero liderar, mas é dela. Volta e meia aquela criatura está liderando alguma coisa. É o Espírito Santo te empurrando. Vai liderar, né? Eu vejo isso na minha esposa. Às vezes ela está cansada. Ela diz, eu vou descansar. Ela não consegue, porque ela tem esse dom. E você também tem você que tem esse dom. Nem todo mundo aqui tem. Nem todo mundo aqui tem, tá? Não te cobre e não cobre teu marido e não inferniza a tua mulher se ele não tem. Mas se você tem o dom de liderança, se você tem visão, você vê o que falta, você consegue unir pessoas, você consegue unir equipes, é teu, você faz um grupo no WhatsApp, pronto, já tem um grupo ali. Você tem isso, então flua nisso. Deixe Deus te usar nessa igreja para você liderar. Nós precisamos de líderes dos obreiros, precisamos de líderes de louvor, precisamos de líderes do Data Show, precisamos de líderes do Ministério Infantil, precisamos de líderes de tantos ministérios. Se você vê isso em ti, você tem que trabalhar com zelo, com cuidado, tem que se desenvolver. Precisamos de líder do som, porque Deus pode te usar. Não dá para o pastor liderar tudo. Essa é uma visão errada. O pastor, ele é um técnico de futebol, mas quem faz o gol é o atacante. Então, você é que vai jogar. Eu estou treinando você, estou te ensinando para que você execute o teu dom e deixe tua luz brilhar. Deixe tua luz brilhar. Deixe Deus te usar nessa igreja. Não importa se você é homem, mulher, se você é pequeno ou grande, você é idoso ou jovem. Se você disser sim essa noite para Deus, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Você não tem que saber como, quanto, você só tem que dizer para o Espírito Santo sim. Eu digo sim. Né? Eu disse não para ser pastor, o máximo que deu. Eu disse não. Eu era igual Jonas. Um Jonas que toca piano. E fugi, e tentei, eu não queria, eu não quero. Mas ontem, quando eu estava lá no altar da 72, com todos vocês, eu pensei, que bom que Deus me escolheu. Então, quando você disser sim para o teu dom, você vai dizer, que bom que Deus me escolheu. Diga sim. E nós temos o último dom da lista do versículo 8, que é o dom de misericórdia. E é interessante que Paulo fala o seguinte, quem tem o dom de misericórdia tem que exercer com alegria. Por que Paulo fala isso? É porque muitas pessoas que têm dom de misericórdia se vitimizam dentro da igreja.
O que é o dom de misericórdia, pastor? São pessoas que vão trabalhar no serviço social. Tem gente numa igreja, tem pessoas numa igreja que elas se preocupam com quem não tem comida, elas se preocupam com quem não tem uma casa legal, elas se preocupam com o desempregado, elas se preocupam com sopão, elas se preocupam com o mendigo, elas têm misericórdia. A palavra misericórdia significa coração na miséria. Elas põem o coração dela na miséria do outro, elas se compadecem, mas se elas não fizerem isso com alegria, elas vão ficar assim, ó, estou aqui, ó, fazendo sopão e o pastor só quer pregar. Eu tô aqui, ó, me quebrando. Não é assim? Vai falando, Senhor, né? Não é assim? Eu tô aqui, ó, um monte de mendigo ao redor e o pastor tá lá só. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, assim, né? Eu tô aqui e esse pessoal aí, ó, aqui, ó. Isso que é ser crente. Isso que é ser crente, é estar com o pobre. É estar sujo, é estar debaixo da ponte. Isso que é ser crente, é chorar com o mendigo. Olha eu abraçando o mendigo. E filma, mas abraçando o mendigo. Olha só, viu? Isso, o pastor fica lá, te der. Então Paulo está dizendo, não julgue o pastor, não julgue o líder, não julgue o professor, não julgue o conselheiro. É que cada um tem um dom. E se todo mundo fizer a sua parte, o corpo funciona aquela beleza. E Jesus é o cabeça e nós somos membros que formamos um corpo só. Amém, irmãos? Amém. Qual é o teu dom? Se o seu dom é serviço social, diga isso aqui. Sabe, se o seu coração arde quando você vê mendigos, você vê prostitutas, travestis, pessoas que estão sofrendo, você vê crianças, você vê orfanatos, você vê os desempregados da igreja, você se compadece, meu irmão, isso não é compadecimento, é o dom que Deus te deu. É o dom que Deus te deu para te usar e salvar muitas almas. Você nunca será um pastor, nunca será um professor, nunca será um conselheiro, nunca será um líder, porque o seu dom é esse mesmo, é sujar as mãos com quem está sujo, para trazer para a igreja. E aí o pastor vai cuidar, o líder vai liderá-lo, e o outro vai ensiná-lo, e o outro vai aconselhá-lo. Cada um faz uma coisa. Cada um, não há competição. O pastor não é melhor, ele é o pastor, ele é o pé, o conselheiro é outro, e assim sucessivamente. Então eu vou repetir os dons, e eu quero, chamar a Vanessa já aqui à frente, e eu quero que você vá se identificando. Prontos? Então tá. Então, gente, vocês me desestimulam assim. Amém? Fala de novo. Prontos? Amém! Amém! Então tá, agora vamos lá. Todo mundo vai sair daqui com um dom, tá? Eu confesso, não tá todos os dons aqui em 1 Coríntios 12. Daqui a pouco eu vou trazer os dons lá de 1 Coríntios 12. Tem mais dom lá. E eu vou explicar aqueles dons. Mas, olha, basicamente são esses aí, tá? Basicamente são esses aí, tá? Vamos lá. Quem aqui tem o dom de profecia? Pode ir embora. Não vai me incomodar aqui. Não vai me incomodar aqui com heresia, ficando vendo um monte de bicho aqui. Vai embora. Pronto, não tem. Obrigado. Glória a Deus. Segundo dom, então. O segundo dom. Quem aqui tem dom de ser pastor? Não, tu não tem. Com certeza não. Tá? Tá, irmãos? Então, se você é homem, você pode pensar, será que eu tenho dom ou não tenho? Se você tem, Deus vai te usar grandemente como pastor. E você vai ser meu colega. Tá? E a gente vai sofrer juntos. Deus vai te dar uma igreja para você cuidar, ou você vai ser pastor auxiliar, mas Deus vai te usar. Deus vai te usar. Ah, que bom que Deus levantasse aqui pastores. O Brasil precisa de pastores. Gravataí precisa de pastores. O que mais? Quem aqui tem o dom de dar aula? Da Bíblia, tá? Não é matemática, história, né? Aula da Bíblia, da palavra de Deus. Quem aqui tem essa vontade daquele semicírculo, tomando um chimarrão, explicando a Bíblia, com a apostila, com a revista? Será que não é esse seu dom? Quem aqui tem esse dom? Eu?
A igreja que só tem um olho, eu acho, né? Não tem o corpo, é todo deformado, né? Não tem olho aqui, pastor, não tem mais nada, né? Vamos lá. Ó, tem mais dom. Vamos tentar salvar aqui. Vou inventar outros dons aqui, né? Quem tem o dom do Data Show? Vamos lá, então. Quem aqui tem o dom de dar ânimo? Quem aqui gostaria de ser conselheiro de casal, ou de mulheres, ou de jovens, ou de adolescentes? Quem aqui tem esse dom? Você é uma pessoa que as pessoas chegam destruídas na sua frente e você é usada pelo Espírito Santo e elas se levantam e te abraçam. Obrigado. Então esse é o seu dom. O dom é de dar ânimo, não é cantar, não é tocar, não é pregar, não é ser pastor. O seu dom é isso. Você senta na frente de uma pessoa e Deus transforma a vida dela através de ti. Esse é o seu dom. O que mais que eles têm de dom, né? Então nós temos no versículo 6 o dom da profecia, no versículo 7 nós temos o dom do pastorado, nós temos o dom do ensino, no versículo 8 nós temos o dom de dar ânimo, depois nós temos o dom de contribuir. Você tem prazer em doar? Você tem prazer em ofertar? Você tem prazer em ajudar financeiramente projetos missionários, projetos da igreja, auxiliar pessoas que precisam? Você tem essa vontade de doar móveis, doar coisas, fazer ofertas? Você tem esse coração generoso de patrocinar que as coisas aconteçam? Olha aí, teu dom. Você nem sabia, né? Você nem sabia que existia esse dom. E aí eu abro um parênteses. Cuidado com as igrejas neopentecostais. Elas se aproveitam de pessoas que têm esse dom. Então, cuidado. Nós estamos falando tudo dentro de um bom senso. Fecha parênteses, né? O que mais? Então, o verso 8, então, depois do dom de contribuir, nós temos o dom de liderar. Quem aqui tem vontade de liderar? Você tem vontade de liderar o ministério dos homens? Você tem vontade de liderar, quem sabe, o ministério dos adolescentes, de fazer um ministério de adolescentes aqui na igreja, de fazer um ministério com pessoas especiais? Você tem uma vontade, quem sabe, de liderar crianças, de liderar idosos? Olha o chega junto aí, né? É um momento que a gente faz até para refletir sobre isso. Será que isso não é meu dom? Será que eu não estou na frente de líderes de diaconato aqui? E por último, quem tem aqui o dom de misericórdia? Misericórdia, pastor. O dom de misericórdia é aquela pessoa que coloca o coração na miséria do outro. Você é alguém que se compadece quando você vê mendigo, quando você vê uma criança passando fome, quando você vê uma mulher que está passando uma necessidade, um casal desempregado. Isso chega a te deixar muito mal. Você quer fazer alguma coisa, você já faz. Olha o teu dom aí. Olha o teu dom. Já procura não roubá-lo hoje, já, né? Trabalhar com cesta básica, mas não só isso, outras coisas que Deus pode te usar. Você tem que exercer o seu dom. Fim da mensagem. Deixa eu explicar uma coisa para você. Vamos ficar em pé. Vamos para a conclusão aqui. Todos os salvos de Deus, todo mundo que foi salvo tem dom. Pare com isso de eu não tenho dom. Pare com isso de eu só quero ir na igreja para sentar e ouvir a pregação. Eu só quero ir na igreja ouvir o Samuel pregar e ir embora. Não. Aqui não é teatro e eu não sou palestrante. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo, amém? Nós somos um corpo. Versos 4 e 5 diz que nós somos membros que trabalhamos para o mesmo corpo. Então, use o teu dom. Use o teu dom. Não fique parado, exerça o teu dom, tá? E execute esse dom. E você vai ser feliz e fará muita gente feliz. Amém.